Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 8 e o assunto é o Egito Antigo, a parte 2, né? A continuação. Vamos lá. É sempre bom vocês darem uma olhada aqui nessa linha do tempo para se posicionarem, né? Por isso que eu sempre coloco ali quase todas as atividades. E essa aula ela fala basicamente da sociedade egípcia, né? E, e ela diz que apesar de serem quase 3.000 anos aí de história do Egito Antigo, né? Você pode dizer que não teve muitas mudanças com relação à sociedade egípcia, né? Porque isso quer dizer que as chances de ascensão social eram mínimas, né? O que que isso quer dizer? Se você nascesse camponês, muito provavelmente você ia morrer camponês. Se você nascesse para ser escriba, você né, nunca ia mudar de posição nessa sociedade, né? Essa é uma característica aí que permanece ao longo praticamente dos 3.000 anos de duração dessa civilização. Vamos lá. No Egito Antigo, todas as pessoas acreditavam na vida após a morte, né? Isso era comum. É por isso que os faraós ordenavam a construção das pirâmides, né? Que são túmulos, né? Túmulos imensos de 150 metros de altura, né? A maior delas. E elas funcionavam como uma casa, né? A casa do faraó. O faraó morreu e ele vai passar a viver ali na pirâmide para sempre, né? Por isso que ele tem que viver bem, né? Como se fosse um palácio para ele. Vamos lá. O faraó, né, que é o líder dos egípcios, ele não é que ele tinha origem divina, que ele é um enviado dos deuses, né? Porque os egípcios acreditavam em deuses, né? Não como nós que acreditam que acreditamos em um Deus só, né? Para os egípcios, o faraó ele era o próprio Deus, entendeu? Ele é um dos deuses, né, na Terra. E o faraó ele tinha o papel de governante, né, máximo, comandante militar, e ele era o juiz supremo também, né, decidia tudo, né, do Egito. E ele também era dono de todas as terras do Egito. E ele recebia, todos os impostos iam para o faraó, e por isso ele acumulava enorme riqueza. Uma característica dessas civilizações antigas, né, é que tem uma diferença muito grande entre a pessoa que é o líder e as outras pessoas, né? Então a diferença é imensa, né? É, a pessoa é um deus, né? Enquanto as outras pessoas são meros mortais. Então essa pessoa ela tem um poder extremamente é, diferenciado das outras pessoas, ao contrário de hoje, né? Se você for comparar com uma democracia moderna, né, como o Brasil, é, não tem muita diferenciação entre o líder do país, por exemplo, o presidente da República, e um cidadão qualquer. Se eu cometer um crime, eu vou pagar da mesma forma que pagaria o presidente ou o governador. Mais ou menos assim, né? Mas nessa época, a diferença entre o líder do governo e as outras pessoas é imensa. Chega assim a ser o nível, a diferença de nível entre Deus e os mortais, né? Bom, vamos lá, vamos falar como funcionava a sociedade no Egito, né? Abaixo do faraó você tinha o vizir, né? Ele comandava a justiça, a arrecadação de impostos, né? E ele era o braço direito ali do faraó. Você tinha também os escribas, que eram as pessoas inteligentes ali do Egito Antigo, né? Eles estudavam cálculo, leitura, escrita, eles estudavam em uma escola especial. Eram eles que eram os responsáveis por escrever, né? Usar aquela escrita hieroglífica, né? Que eu acho que todo mundo já viu, que é bem típica do Egito Antigo, né? Eles controlavam toda a atividade econômica, né? É, eles eram como os economistas de hoje, né? Eles controlavam as áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita, porque já era um estado organizado, né? Era um governo organizado. Não era mais aquela bagunça de antes, né? Tudo certinho, escrito no papiro, que o papiro é uma espécie de papel, né? Tudo documentado. Era coisa séria, né? Bem organizada.
Depois dos escribas vinham os artesãos, né? E os artesãos egípcios, eles eram conhecidos em todo o mundo antigo, né? Todo mundo falava dos artesãos egípcios, né? Porque eles eram muito bons, né? Faziam coisas fantásticas. Eles trabalhavam com madeira, adobe, né? Que é um tijolo feito de argila, que as construções eram feitas daquilo. Trabalhavam os metais. Faziam joias também, né? As joias egípcias são muito famosas, influenciam inclusive até as joias de hoje em dia, né? A arte egípcia. Depois dos artesãos vinham os comerciantes e os militares, né? Que dependendo da época ali, se as coisas iam bem, né? Se fosse uma época de prosperidade, os comerciantes também enriqueciam, tinham prestígio, poder, e os militares a mesma coisa, né? Eram pessoas que viviam muito bem na sociedade egípcia, né? Moravam bem, tinham prestígio, se vestiam bem, se alimentavam bem. Bom, aqui a gente tem um exemplo da arte egípcia, né? Esse bracelete de 900 mais ou menos antes de Cristo. Ele é de ouro, né? Todo trabalhado com pedras aqui. E depois disso vinham os camponeses e escravos, né? Que era a maioria da população que tinha a vida muito difícil. Eles trabalhavam em propriedades agrícolas ali, né? Basicamente ali na margem do Rio Nilo. Eles recebiam uma parte, pequena parte daquilo que eles plantavam e além de tudo ainda tinham que pagar impostos. E além de tudo tinham que trabalhar naquelas obras do governo, né? Que é fazer estradas e aqueles canais de irrigação e palácios, templos, que eram vários, e nas pirâmides também, né? Trabalhinho fácil para eles. Aqui é uma imagem, né, que representa essa pintura mural é de 1100 a.C., e representando a vida dos camponeses e dos escravos. Bom, aqui é uma história bem interessante, né? Em 1922, esse arqueólogo inglês aqui, o Howard Carter, ele encontrou a tumba onde estava sepultado o faraó Tutankhamon, né? Ele estava sendo pago por um milionário lá inglês que gostava dessas coisas do Egito. Ele estava sendo pago para explorar, né, as tumbas do Egito antigo. E sempre que encontravam uma tumba no Egito, ela já tinha sido saqueada, né? Ou seja, alguém já tinha chegado ali, os ladrões já tinham estado ali, eles entravam e roubavam tudo, e sempre chegava lá já estava tudo estragado, tudo detonado, né? Mas no caso da tumba de Tutankhamon não foi assim, foi completamente diferente. Quando ele entrou, a tumba estava intacta. Tentaram entrar várias vezes e não conseguiram. Esse arqueólogo foi o primeiro que conseguiu entrar na tumba, né? E o que ele encontrou ali foi toda o tesouro do faraó, a múmia dele, o sarcófago, né? Tudo intacto. Isso chocou o mundo na época. Tanto que influenciou a arte, influenciou a arquitetura, a moda, né? Tudo começou essa questão do Egito que a gente tem hoje, essa fascinação começou nessa época mais ou menos, né? É, isso ficou muito forte nessa época por causa dessa descoberta da tumba do Tutankhamon. E lá foi encontrado o sarcófago dele, né? Que é uma espécie de caixão onde fica a múmia do faraó. E um desses sarcófagos era feito de ouro, ouro puro, né? E inclusive, junto à múmia estava a máscara, né, do Tutankhamon, que é essa imagem aqui que a gente está vendo. Isso é de ouro puro também, e é cravejado com pedras, né? E essa imagem que eu acho que todo mundo já viu, né? Uma das peças de arte mais impressionantes que foram encontradas, né? Está lá no Museu do Cairo. O Cairo é a capital do Egito, tá, gente? Tutankhamon viveu aí mais ou menos em 1340 a.C. Ele era um menino, né? Ele morreu acho que com 20 anos. É o faraó menino. Tem muita história a respeito disso, né? Não é tão simples assim. Os estudiosos discutem muito essas histórias, né?